Então, mestre Goloca, como estás? Meu amigo, meu mestre. Tranquilo? Eu vou fazer o recorde dessa ligação para termos então o teu comentário sobre uma das tuas canções, né? Uma das tuas flores ou fêmeas, que neste caso está se tratar da maior caridade. Eu li e tenho ele no meu na coleção que eu fiz de Goloca Songs. E vamos então saber um pouquinho da tua visão sobre esta palavra, né? Temos muitas definições sobre a mesma palavra e muitos atos ao redor do mundo sobre esta senda, né, de querer ajudar, ser solidário e tal. Não que isso seja errado e também não que isso seja sublime, né? Que na minha opinião, muito sincera, a caridade não devia nem existir, né? Estamos a favor do equilíbrio, do compartilhamento. Então vou agora fazer o recorde para começar então primeiro a ler o texto, né? Que que foi escrito em 2013. Aqui está escrito Goloka Nowhere, ou seja, essa não foi em Amsterdã. Gosto das que escreveste em Amsterdã também. Então, força, vamos começar aqui a nossa gravação para mais um TPSM. Iramek Anati, Goloka Jahara. Tamo juntos. A maior caridade, verdadeira caridade é a educação do interior. Conheça-te a ti mesmo, a mais preciosa. A pessoa que tem mesmo esse fervor usará seu aprendizado de forma primorosa. Por outro lado, se você não se conhecer, você vai usar a sua educação para explorar, criar pobreza, cometer crimes, perverter, estragar, corromper, manipular e enganar. Conhecendo a sua própria essência, você criará outra sociedade, onde não haverá pobreza e nem carência, e a ambição doente uma iniquidade. O conceito cristão fala de educação. Nos países desenvolvidos, quase todos são educados. Mesmo assim, não há transformação. Os seres humanos vivem ansiosos e angustiados. Então, antes da educação comum, que forma médicos, engenheiros, professores, profissionais, forçando o conhecimento emprestado como uma norma, destruindo as mentes dos jovens com coisas materiais, não permitindo que eles busquem conhecer a si mesmos, desenvolvendo a sua rebeldia, trazendo uma nova visão sem temer, cuidar, mudando paradigmas, criando sabedoria. Perfeita educação é outra forma de meditação. Antes de ensinar o trivial do dia a dia, para estar no mundo e sua evolução, geografia, história, línguas, matemática, filosofia. É preciso ensinar o amor, que não é cego. Ele pode ver toda a estrutura de forma atenta, de como a pobreza é criada pelo ego, trazendo uma revolução efetiva não violenta. A educação e saúde que são alardeados não vêm trazendo paz, silêncio e alegria. As pessoas percebem que foram enganadas. Há algo importante faltando nessa via. Matérias que não tocam seu ser, formando serviçais de um sistema de horrores, eles não despertam um profundo saber, forçando de fora conhecimentos escravizadores. É por isso que as escolas são lugares de violência, e porque é tudo forçado para escravizar as pessoas. Perfeito. É um sistema de horrores. Ô, Goloka, olha, eu acho esse poema muito, muito profundo e além do mais, é de pôr um homem a refletir sobre todo o sistema que foi criado de educação e sobre o conceito de caridade. Isso. Qual seria, por exemplo, o que tens a dizer sobre a febre de solidariedade, caridade que tem funcionado como se fosse um analgésico para as dores de cabeça de quem usa e abusa, por exemplo, da bondade de pessoas pobres e depois faz uma caridade, cria um evento de solidariedade e sente o ego mais Nos Estados refrescado. Unidos, os ricos, eles botam dinheiro eles mandam dinheiro para caridade, para
para organizações sem fins lucrativos, organizações de câncer, disso, daquilo. É porque o ego daquele que conquista, você só conquista as coisas no mundo usando o seu ego, usando de meios violentos, né? Tudo que é conquistado no mundo é usado de meios violentos. Você pode achar que não, essa empresa... Não, todos são violentos, porque você tem que brigar com todo mundo para você se tornar uma pessoa bem-sucedida. Concorda? Então, ele chega a um ponto que ele começa a ter culpa dele ter conquistado e ter explorado a grande maioria. Então ele fala, como é que eu posso ajudar? Ainda assim, existe a questão da doação. Esse dinheiro todo que tem, ele vai para pagar impostos e tudo mais. Então ele tem uma saída, que é doar para a filantropia, né? Então essa caridade cristã é só função do ego. A pessoa que dá, ele fala, olha como eu sou importante, olha como eu estou dando aquilo que eu tenho, entendeu? Uma parte do que eu tenho. Mentira! Muita gente usa a filantropia, os ricos, para que eles possam ser vistos. O seu ego vai ser inflado, porque eles vão ser vistos como pessoas de bem, filantropos, né? Estão doando para causas sociais. Mentira! Ou estão doando para os pobres, ou para coisas. Por que isso não foi revertido de uma outra maneira? É como se o Bill Gates... O Bill Gates é um hipócrita, né? Absoluto hipócrita. É o cara mais rico do mundo, pela Microsoft, saiu da Microsoft, criou uma fundação que ele quer, sim, dar para certos lugares da África, daqui, do jeito que ele quer. Uma fundação rica, com bilhões de dólares, mas ele nada mais é do que é como se fosse um missionário moderno, entendeu? Tu falas aqui no ponto, na terceira estrofe, sim, diz assim, conhecendo a sua própria essência, você criará outra sociedade, onde não haverá pobreza e nem a carência e a ambição doente, uma iniquidade. Então, nosso sistema educacional é competitivo. Dar ênfase, nutrir aquilo que não deve ser nutrido, que é a ambição humana. Não é? Por outro lado, esse é o nosso sistema. Por outro lado, na estrofe 2, tu dizes, se você não se conhecer, você vai usar a sua educação para explorar, criar pobreza, cometer crimes, perverter, estragar, corromper, manipular e enganar. Mas isso é o que tem se visto o tempo todo pela classe alta do mais alto poder. Claro, mas é por isso que os governos eles falam, vamos criar essa educação oficial. O que é a educação oficial? É um sistema escravizador para você poder ganhar um emprego qualquer que seja escravizado, né? E que as pessoas que mandam no sistema, os políticos, né, controlem as pessoas. Ou seja, cometam os crimes, né? Porque se você perceber, hoje em dia, aqui no Brasil, com o negócio da corrupção, no mundo inteiro, né? São as pessoas que são mais educadas no sistema oficial de competitivo, né, das universidades e tudo mais, que são os criminosos mais temidos, né? Eles são os advogados, eles são os médicos, eles são os grandes criminosos de colarinho branco. Em resumo, o mundo que a gente vive ele é muito competitivo, né? Independente se a pessoa passou por bancos de escola ou não, ele aprende a brigar, a lutar e a se defender e a ser melhor do que o outro. Esse é o sistema educacional
ou o sistema cultural que a gente tem no planeta. E essa humanidade do jeito que está, não vai para frente, cara. Ela não só destrói uns aos outros, ela destrói também o ambiente que ela vive, né? Então, o humano tem que mudar completamente, tem que se transformar. É exatamente essa educação da essência, é a educação de você se lembrar de si, né? E não viver nessa miséria que é essa coisa de disputa por poder, e um briga com o outro, um mata o outro por propriedade privada, isso, aquilo. Nós vivemos no inferno, essa é a realidade. E a grande transformação espiritual humana é um novo ser humano. Um novo ser humano que seja amoroso e tenha consciência. Por isso que a meditação é importante. Que tenha consciência, isso que eu estou falando para vocês, dentro de um trabalho de consciência que eu venho fazendo, de ampliar, de expandir uma consciência cósmica, né, que a gente chama. Opa! É complicado, tá? Mestre, é o seguinte, então, essa caridade que é a convencional, mais uma vez aqui dizendo, acredita-se que está diretamente ligada ao tipo de educação que se recebeu, até porque em muitos casos as pessoas e as grandes instituições fazem essa caridade, essas campanhas de solidariedade para elevarem-se, né? Para elevarem, por exemplo, músicos que estão com a carreira um pouco esquecidas, então fazem essas obras. Políticos que estão com nomes manchados vão envergar por esses caminhos, e muitas vezes até pela culpa, pessoas que sentem-se culpadas de alguma forma de que fizeram mal a alguém, então vão fazer caridade para aliviar-se a si. A culpa mesmo de ser parte de 1% da humanidade que detém mais de 50% da riqueza do mundo. Os ricos, os super ricos, eles estão sempre doando alguma coisinha, tipo Bill Gates e tudo, que criou uma fundação caridosa. Essa é a política que está, mesmo que ele não fale de Jesus ou do cristianismo, mas é uma política cristã. Sim. Que já está inserida no sistema, que o cara tem que patrocinar coisas solidárias por causa da culpa. Mas ele não dá muito daquilo ali. Eu vou investir aqui nas crianças da África, isso faz o Bill Gates. Nessa doença que não sei o quê, na coisa para proteger. Mas o dinheiro que ele tem, ele é o cara ainda mais rico do mundo, né? Ele, na verdade, não vai sanear nada, porque é a culpa que ele tem de ter ganhado tanto dinheiro e ainda continua ganhando, né? Então ele vai nessas coisinhas de caridade, criou uma fundação, e isso é feito de uma maneira comum, muito espalhada pelos chamados ricos, né? E as pessoas que têm mais alguma coisa, elas, por culpa, elas começam a... Porque é uma coisa feia uma pessoa ter tanta riqueza e ter tanta gente pobre, né? Eu não sou contra a riqueza, não, mas eu sou a favor de um equilíbrio, né? A favor de uma consciência da abundância. Da partilha. É claro, se você investir com inteligência, por que o mundo continua cada vez mais pobre e os ricos continuam cada vez mais ricos? Você já pensou nisso? Os ricos de hoje estão cada vez mais ricos do que os pobres cada vez mais pobres. Então o mundo não está se equilibrando, né? Então aqui, essa é uma realidade. Então aqui um ponto muito interessante até. Perfeita educação é outra forma de meditação antes de ensinar o trivial do dia a dia para estar no mundo e sua evolução. Geografia, histórias, línguas, matemática, filosofia. É preciso ensinar o amor que não é cego. Ele pode ver toda a estrutura de forma atenta, de como a pobreza é criada pelo ego, trazendo uma revolução afetiva não violenta. Mestre, como é que a pobreza é criada pelo ego? Como é que nos esclarecias isso? Porque o ego é
protegido pela mente e o ego pertence à sociedade. Essa sociedade doente, insana, cheia de superiores, pessoas superiores, inferiores, raças sendo discriminadas, né? Por quem disse que a raça branca ela é a supremacia branca, como diz lá nos Estados Unidos, ela é mais É superior às outras ela é mais raças. privilegiada do que a raça negra no mundo? Por que o Ocidente é melhor do que o Oriente? Por que o Norte é melhor do que o Sul? Entendeu? Como é que pode o humano ser, as pessoas serem humanas do mesmo jeito, né? Tem da mesma origem do vazio cósmico, que é da essência cósmica do universo. Nós todos viemos da mesma fonte. Porque quem é que é melhor do que quem nesse mundo? Essa é que é a questão, tá? E isso é basicamente uma patologia do ego, da posse, né? Ou seja, a questão da posse, o apego às posses cria a pobreza, é isso? E a pobreza. Em toda a sociedade, você tem hierarquias de divisão. A pessoa que tem mais dinheiro do que o outro, ele é melhor do que o outro, porque o dinheiro manda. Uma pessoa que tem uma cor diferente do outro, né? Ele tem um que é mais privilegiado. Aquele que mora num lugar que é mais privilegiado que o outro. Então, o mundo, a sociedade é toda estratificada em guetos, né? E no espírito nós somos um só, nós viemos da mesma essência. Mas a mente, que protege o ego, que é de posse, ela criou toda essa patologia, né? Perfeito. Olha, há uma frase muito comum, muito pronunciada, muito dita, se assim posso dizer, é assim que posso dizer, o Ereva. O amor é cego. E é uma frase aqui muito linda nesse texto. É preciso ensinar que o amor não é cego. Ou melhor, é preciso ensinar o amor que não é cego. Isso aí. O amor é o único fenômeno que não é cego. Porque o cego vem do ego, né? A palavra cego em português, ela tem o ego dentro dela, certo? Como apego. Apego também tem ego. Todas as palavras que têm ego, vêm do ego. Então, é preciso ensinar o amor que tenha olhos e possa ver o outro, né? Porque o amor cego, ele é um amor do ego, né? Posse, ódio, ciúme, inveja. Esse é o amor cego, que vem do ego. Hipócrita, mentiroso. Estratega. O amor cego é aquele exatamente que não é amor, porque o amor é livre, não tem, é claro, né? Ele não tem nuvens, não tem inveja, não tem ciúmes. Onde é que existe esse amor que não é cego? É na consciência. Está na existência. Exato. Então a meditação é fundamental para você ter um amor puro. E na transcendência disso. Na transcendência. Então, basicamente, lidar com o ego, que é uma sombra, é algo falso, um centro falso, né? Não é um centro real, essencial, né? Da essência. Então, o ego é aquilo que é uma sombra, é uma ilusão, que a sociedade criou, essa falsidade toda, e criou essa hipocrisia toda da caridade, essa mentira toda, dessas superstições chamadas de religiões, e vai por aí. Agora. Obrigado, Golok. Estamos juntos. Para você e para Deus aí, tá bom? Obrigada. Então, estamos
juntos, tá? Tamo junto.